Senhoras e senhores, vídeo 135 do canal. Estamos avançando cada vez mais. Portanto, peço o seu like, sua inscrição, ajude a compartilhar, ajude a divulgar o conteúdo, é sempre importante para nós. Então, já vamos aqui dar sequência à nossa leitura da Bíblia, o primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios e ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: O que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Depois o tio de Saul perguntou-lhe a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele: Procurar as jumentas, e, não as tendo encontrado, fomos ter com Samuel. Disse mais o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. Ao que respondeu Saul a seu tio: Declarou-nos seguramente que as jumentas tinham sido encontradas, mas quanto ao assunto do reino que Samuel falara, nada lhe declarou. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. E o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: Não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: Eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali. E estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu. Não há entre povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: Viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa em Gibeá, e foram com ele homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram: Como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Então, na verdade, Saul declarado como o novo rei de Israel, certo? Como a gente já havia ali uma questão de ser príncipe, apareceu o termo príncipe, agora vem a confirmação de que ele se torna o rei de Israel, já que o povo clamava com muito receio de não ter um novo líder. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes e Gileade.
E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Respondeu-lhes, porém, Naás o amonita: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito. Assim porei opróbrio sobre todo Israel. Ao que os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo Israel. E não havendo ninguém que nos livre, entregar-nos-emos a ti. Então, vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo, pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Quem tem o povo que chega? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir a ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Tomou ele uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou por todo o território de Israel por mão de mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e acudiram como um só homem. Saul passou-lhes revista em Bezeque, e havia dos homens de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes e Gileade: Amanhã, em aquintando o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, anunciaram-no aos homens de Jabe, os quais se alegraram. E os homens de Jabe disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós. Então nos farei conforme tudo o que bem vos parecer. Ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias. Pela vigília da manhã vieram ao meio do arraial e feriram os amonitas até que o dia aquintou. E sucedeu que os restantes se espalharam de modo a não ficarem 2 juntos. Então disse o povo a Samuel: Quais são os que diziam: Reinará porventura Saul sobre nós? Dai cá esses homens para que os matemos. Saul, porém, disse: Hoje não se dá de matar ninguém, porque neste dia o Senhor operou um livramento de Israel. Depois Samuel disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Foram, pois, para Gilgal, onde constituíram o rei a Saul perante o Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas perante o Senhor. E ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Então agora Israel, de fato, aceitando Saul como rei, né? Até o momento algumas pessoas ainda duvidavam, o que sempre acontece aqui nas histórias, né? Sempre tem uma minoria ou algumas pessoas que não concordam e querem fazer de outra maneira ou tirar satisfação, porém, juntamente com Samuel e o povo, constituíram Saul como rei perante os olhos de Deus. Vamos agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que vos dei ouvidos em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, eis que o rei vai adiante de vós. Quanto a mim, já sou velho e encanecido, e meus filhos estão convosco. Eu tenho andado adiante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? Ou a quem tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho recebido peita para encobrir com ela os meus olhos? E eu vou-lo restituirei. Responderam eles: Em nada nos defraudaste. Nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. Ao que respondeu o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora ponde-vos aqui, para que eu pleiteie convosco perante o Senhor, no tocante a todos os atos de justiça do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés a Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Esqueceram-se, porém, do Senhor seu Deus, e ele os entregou na mão de Sísera, chefe do exército de Azor, e na mão dos filisteus e na mão do rei de Moabe, os quais pelejaram contra eles. Clamaram, pois, ao Senhor e disseram: Pecamos, porque deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, porém, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubbaal, e Baraque, e Jefté e Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Quando vistes que Nas, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, dissestes-me: Não, mas reinará sobre nós um rei. Entretanto, o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora eis o rei que escolhestes e que pedistes. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem está.
Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Portanto, ficai por aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor para que ele envie trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que fizestes perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor enviou naquele dia trovões e chuva, pelo que todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Disse todo o povo a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós fizestes todo este mal, porém não nos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o de todo o vosso coração. Não vos desvieis, porquanto seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque são vãs. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. Enquanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosa coisa vos fez. Se, porém, não preservardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Então aqui, né, Samuel passando para o povo que a maldição de Israel, caiu uma maldição de Israel por ter rei, né, por ter pedido um rei e não ter diretamente o seu contato com Deus, né, eles queriam alguém para lhes orientar, seguir a jornada, mas não fazer necessariamente o caminho de Deus, e Deus não gostou muito da ideia, achou isso um pecado também, mais um pecado para o povo de Israel e os seus descendentes, mas Samuel dizendo que já foi, vamos seguir, continuem temendo a Deus, senão as maldições serão piores, inclusive pelo fato de terem pedido um rei, sendo que Deus era o grande rei de Israel até então. Certo, gente? Então, ficamos hoje por aqui. Espero que tenham curtido. Deixem likes, inscrições, comentários e nos vemos no vídeo de amanhã. Até lá!